Irmãos amados, graça e paz. Queridos irmãos, graças a Deus por mais uma rica oportunidade de estarmos aqui falando do grande amor de Deus. Meus queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós. Amigos, irmãos, como é bom estar falando que Deus é o tudo de nossas vidas. Queridos, meus amados, eu estou aqui em frente de uma leitura maravilhosa que está escrito em 2 Coríntios, no capítulo 11. Que o Espírito Santo de Deus possa agir na sua vida e na minha vida, para que nós compreendamos o que o apóstolo Paulo quis falar quando ele estava escrevendo ou instruindo alguém para escrever essa carta. Meus queridos irmãos, que benção como o apóstolo Paulo, como ele era reto ao caminho do Senhor. Ele, mesmo sendo uma pessoa de grande credibilidade naquela época, ele falava que Deus é em primeiro lugar e que os homens diminuíssem, mas que Deus sempre crescesse. Aqui ele faz alguns relatos que o Espírito Santo possa explicar melhor para cada um de nós. Como eu vou fazer menção de alguns versículos, às vezes é um tópico que o Espírito Santo me guia a fazer, mas bom seria se fosse ler o todo capítulo 11 até o último versículo. Amém, irmãos? Capítulo 11, ele começa do 1 ao 33. Que Deus muito nos abençoa e nos guarda. Vamos à leitura pela misericórdia de Deus. Que Deus, lá dos altos céus, derrama a bênção sem medida sobre a nação. Deus muito nos abençoa ricamente. Amados irmãos, a leitura é o 2 Coríntios, capítulo 11, verso 1 e verso 2. Amém? Quisera eu me suportasses. Quisera eu me suportasseis um pouco mais. Amém, irmão? Como o apóstolo Paulo tinha um grande amor pela palavra de Deus e pelos irmãos que naquela época seguia rumo ao trono da graça. Olha o relato dele. Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós, como zelo de Deus. Olha que maravilha, irmãos. Ele falava, suportai-me na minha loucura, porque zelo de vós, como zelo de Deus. Visto que vos tenho visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo,
que é Cristo. Vou fazer a leitura novamente, meus amados, que é profundo e cheio de mistério este capítulo 11 de 2 Coríntios. Novamente o 1 e o 2. Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura, suportai-me, pois, porque zelo por vós como zelo de Deus, visto que vos tenha preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Amém, irmãos? Aqui o apóstolo Paulo, meus amados, estava fazendo uma comparação. Quisera eu, tudo o que ele fazia, ele ainda imaginava que podia fazer mais. Ele dizia que o que ele fazia era para zelar das pessoas, como ele zelava da palavra de Deus. E sim, que as pessoas, para apresentar para Deus, era semelhante quando o noivo e a noiva se prepara para o casamento. Amém, irmãos? No dia do casamento é uma grande preparação psicológica e espiritual. No dia do casamento, nós passamos por a transformação e redobrando a nossa responsabilidade. Assim é para com Cristo, meus amados. Precisamos de nos preparar e precisamos sim de redobrar as nossas responsabilidades. Que o Espírito Santo de Deus possa fazer com que nós entendamos melhor esse capítulo 11 de 2 Coríntios. Que Deus muito nos abençoe e nos guarda. Que o Espírito Santo faça morada em nossas vidas, em nossos corações e nos ensina o melhor caminho que devemos andar. Que Deus muito nos abençoe. Deus nos abençoa e nos guarda e nos instrui para sermos pessoas bem melhor dias após dias. Obrigado, Deus, por essa rica oportunidade de estarmos aqui falando do teu grande amor. Obrigado, Senhor. Fica conosco até a volta de Cristo, pela tua infinita misericórdia. Meus irmãos, continuaremos em oração. Eu não conheço cada um de vocês, mas Deus conhece. E eu continuo orando por cada um sobrevivente da face da terra. Deus muito nos abençoe e nos guarda. Que a unção do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós. Graças a Deus.